Graça e paz, queridos irmãos. Que gostoso, né? Esse momento de louvor. Estamos aqui mais uma vez no Templo Bethesda para transmitir a palavra do Senhor a todos que estão aqui e a você que nos escuta em casa, nossos irmãos. A segunda parte, nós vamos estar tratando aqui da segunda parte do tema Enfrentando e Vencendo o Fracasso, né? Como falamos na semana passada. E para isso eu vou ler o mesmo texto, né, que lemos na semana passada, para que você que está escutando essa palavra, a segunda parte dessa mensagem, possa se inteirar do que nós estamos, o texto ao qual nós estamos baseando nossa mensagem sobre enfrentando e vencendo o fracasso. Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 8, versículos 43, que diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou a orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa, até aqui, amados. Então, deixa eu repetir essa parte. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Podeis assentar, queridos. Veja que essa mulher, como nós dissemos aqui, uma reprise do que falamos na semana passada, essa mulher, ela passa por uma crise, né? Ela está vivendo uma crise muito grande no seu lar, na sua casa, na sua vida, né? Na sua vida, passando por uma enfermidade que não tem, naquele momento para ela, um fluxo de sangue, né? Uma menstruação crônica, que já se fazia 12 anos, né? O texto diz que ela gastara tudo com os médicos, foi à procura de médicos. Nós já falamos isso na semana passada, não vamos tentar aqui repetir o mesmo texto, a mesma história. Mas uma mulher que gasta todos os seus bens à procura de um resultado para a sua vida. E nós falamos na semana passada que todos nós, por mais habilidosos e qualificados que sejamos nessa vida, não podemos evitar o fracasso. E o fracasso é algo eminente à vida de nós mortais, homens, mulheres, e tanto homens como mulheres têm marcas de derrotas em suas vidas, mesmo diante dos esforços para evitar o fracasso. Muitas pessoas, eu estou falando para vocês aqui, talvez alguns de vocês estejam vivendo um momento de fracasso, talvez, com certeza, não talvez, todos nós fracassamos em alguma situação, seja na empresa, seja nos negócios, não é verdade? Seja num relacionamento, seja com um relacionamento com filhos, com esposa, com marido, né? De alguma forma nós fracassamos numa fala, fracassamos em muitas áreas da vida, nós fracassamos. Mas nem por isso nós temos que desistir, jogar toalhas. E falamos que é importante saber de uma coisa, que você já fracassou, ou que você esteja fracassando, né, nesse momento, mas que você também vai ter momentos de fracasso na sua vida, momentos de derrotas, né? Porque como seres humanos nesse mundo, nós estamos vivendo um mundo imperfeito e estamos sujeitos a essas coisas. E nós falamos na semana passada que nós podemos fracassar, algumas coisas nos levam ao fracasso, né? E nós falamos que podemos fracassar quando não planejamos com antecedência, né? Nós podemos fracassar quando pensamos que já chegamos, né, no topo, pensamos que
já alcançamos aquilo que queríamos. Nós fracassamos quando isso acontece. Podemos fracassar quando temos medo de assumir riscos necessários, né? E aí, e falamos aqui que o medo de fracassar pode levar ao fracasso, né? O simples medo de fracassar leva a pessoa ao fracasso, porque a pessoa fica inerte, fica parada, não consegue dimensionar a sua vida, não consegue olhar para frente, não consegue enxergar um futuro promissor para as suas vidas. Nós falamos também que podemos fracassar quando temos medo de assumir riscos necessários, né? Isso que eu repetindo aqui. E falamos que podemos fracassar quando desistimos cedo demais, né? As pessoas fracassam porque desistem. Às vezes desistem mesmo antes de começar alguma coisa. A pessoa diz assim: olha, eu tenho um projeto, eu tenho algo interessante que Deus colocou no meu coração, e vem alguém que eu chamo de roubadores, né, ladrões de sonhos, e chega para você e diz: olha, alguém já fez isso, tentou, mas não deu certo, é melhor você não entrar nessa não. E a pessoa desiste. Podemos fracassar quando ignoramos os avisos de Deus, amados. Então, eu quero falar nesse segundo momento, a segunda parte dessa palavra, enfrentando e vencendo os fracassos. E como na semana passada nós tratamos de algumas causas, né? Como mencionei aqui, as causas mais comuns para o fracasso, hoje eu gostaria de considerar com vocês os passos, né? Para recomeçar quando experimentamos o fracasso. Amém? Os passos para recomeçar quando a gente falha na vida, né? Nem tudo está perdido, né? Embora nós fracassemos, mas podemos dar a volta por cima. Amém, queridos? Podemos dar a volta por cima. Então, o primeiro passo que podemos dar a volta por cima, o primeiro passo para recomeçar quando nós fracassamos, é que você tem que aceitar a responsabilidade pelo seu próprio fracasso. Aceite a responsabilidade do seu fracasso, né? Porque se você cometeu um erro, você tem que admitir, né? E muitas vezes nós fracassamos e permanecemos na zona do fracasso pelo fato de nós não admitirmos que fracassamos, não admitirmos que o erro foi nosso. Não é errado cometer erros. Você tentou, errou, admita que você errou, né? Admita que você pelo menos tentou, mas não tente, né, pôr a culpa em ninguém. Você errou, admita. Então seja bem-vindo à raça humana. Não culpe outras pessoas. As pessoas que começam a culpar o governo, culpam as situações, né? É verdade que existe uma série de situações, como nós estamos vivendo hoje, uma pandemia, né? Que você que está em casa, talvez desempregado, angustiado, né? Foi demitido ainda dentro de casa, né? E esteja vivendo um momento de dor na sua alma, junto com sua família, né? E se sentindo fracassado. E aí você pode chegar a dizer o seguinte, né? Em situações assim, são situações, né, atípicas, né? Que podem vir por sobre as nossas vidas, como está vindo. Mas não se sinta, nem por isso se sinta um derrotado. Admita, né, que essa situação é verdade. Não é uma culpa sua nesse momento, né? Mas tem momentos que nós cometemos erros, e nós temos que admitir quando cometemos esses erros. Então, amado, se você cometeu algum erro, você admite o erro, não culpe ninguém, porque os perdedores amam culpar a falta de sorte, né? Os perdedores amam culpar a falta de sorte, porque não tive sorte. E você vê uma pessoa bem sucedida na vida, você fala assim, então o cara é sortudo, né? Não, amado. Alguém já disse com muita propriedade que a diferença entre os fracassados e os vencedores, né? O que é que eles têm, não é a diferença, o que é que eles têm em comum? Sabe o que é que eles têm em comum? 24 horas, para um e para outro.
Mas aqueles que são vencedores sabem aproveitar os 24 horas. Eles sabem aproveitar o tempo e vencer na vida, e dar a volta por cima. Os perdedores, eles culpam a economia, eles culpam o seu chefe, alguns culpam o seu cônjuge, e até mesmo Deus pelos seus infortúnios, pelas suas faltas, pelos seus fracassos. Mas os vencedores, por outro lado, eles jamais acusam os outros, nem se desculpam de si mesmo quando falham. Eles simplesmente dizem assim: eu errei, foi culpa minha. Em algum momento na caminhada eu fracassei, alguma coisa eu fiz, alguma coisa eu deixei de fazer por não ter dado o resultado que eu queria. Mas eles nem por isso jogam a toalha, nem por isso eles ficam cabisbaixos. Eles dizem: não, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. E queridos, a palavra de Deus diz em Provérbios 28, 13 assim: aquele que se recusa a admitir os seus erros jamais poderá ter sucesso. Preste atenção, a palavra de Deus está dizendo isso. Vou ler novamente. Provérbios 28, 13 diz: aquele que se recusa a admitir os seus erros jamais poderá ter sucesso, porém, se confessá-los e abandoná-los, terá uma nova chance. Posso ouvir um amém? Amém. Você está em casa, admita, né, que você fracassou, né? E aí você confessa o seu fracasso, abandona aquilo que você vem fazendo, e você terá uma nova chance da parte de Deus. A segunda coisa, o segundo princípio que nós tiramos aqui, amados, para o passo para recomeçar, e quando experimentamos um fracasso, né, um passo para recomeçar, o segundo princípio: aprenda a reconhecer os benefícios do fracasso. Mas pastor Hamilton, como eu posso, né, aprender a reconhecer benefícios do fracasso? Que tipo de benefício o fracasso pode trazer para a minha vida? Meus queridos irmãos, a gente tem que aprender a lidar com as situações mais difíceis da vida, e não deixar que essas situações, por mais difíceis que elas sejam, que elas venham tripudiar por sobre nós. O que significa aprender a reconhecer os benefícios do fracasso? É que nós podemos aprender muito com o fracasso. Os vencedores aprendem com seus fracassos. Os vencedores aprendem com seus fracassos. Eles nos mostram o que não funciona. O fracasso vai mostrar aquilo que não funciona. Deu para me entender? Thomas Edison, quando estavam fazendo a lâmpada, na incandescente, segundo, né, alguns comentários escritos, né, diz que ele tentou mais de 2.000 vezes. Talvez alguns de nós aqui, talvez você que esteja me escutando em casa, na 10ª tentativa, alguns já devem falar: não vai dar certo. Talvez alguns cheguem na 100ª vez: não vai dar certo, desiste. E quantos de nós, amados, desistimos porque fracassamos na primeira vez, fracassamos na segunda, na terceira, desistimos. E nós temos que aprender a reconhecer os benefícios do fracasso, porque o fracasso nos mostra aquilo que não funciona. Amém? Talvez em casa você tenha fracassado na comunicação com seus filhos, e muitos de nós pais fracassamos na comunicação com os nossos filhos, e aí nós desistimos, falamos: ele não tem jeito, ela não tem jeito. Mas, meus queridos, às vezes aquele fracasso na conversa, no bate-papo, no relacionamento, vai nos mostrar, né, que o que não funcionou naquele primeiro bate-papo. Estão me entendendo? O que não funcionou. Talvez uma conversa com sua esposa, né, com seu marido,
e que saiu não nos tapas, né? Porque não é permitido que um cristão haja dessa maneira, mas nos gritos. E aí vai um para um lado, outro para outro, e ficam ali amuados dentro de casa, e você se sente fracassado, ela se sente uma fracassada. E aí, pedir divórcio por causa de uma briga? Não, amado. Sabe que aquele momento de fracasso que tiver, aquele momento de fracasso vai mostrar para você o que é que não funcionou da conversa. E geralmente gritos, gritarias, palavrões, injúrias, difamações não vai resolver, né, o problema. Vai atenuar, vai trazer mais dor. E às vezes numa briga, alguns querem chegar mais, né? Chegar mais longe. Você está agindo igual a sua mãe. Aí o marido diz, não, é você que está agindo igual ao seu pai, a sua mãe. Aí cada um quer chegar na raiz, né? na descendência, e mais longe na descendência familiar, né? Eu quero dizer, querido, que no momento de discussão, no momento de dor, no momento de que a coisa não deu certo, é você parar para refletir e dizer o que é que não funcionou. E aí, amado, depois de inúmeras tentativas, alguém disse para Thomas Edison, o senhor fracassou novamente. E ele disse, não me chame de fracasso, mas de instrução. Agora eu sei 2.000 e tantas vezes, aprendi que 2.000 e tantas vezes que eu não devo repetir aqui. Eu devo fazer novas tentativas. E aí ele foi tentando até que deu certo. O fracasso nos obriga, querido, a ser mais criativos, levar a buscar novas maneiras de realizar um trabalho. Veja bem, nós estamos vivendo nesse momento em que pastores como eu, estou ainda me inteirando, né, com a mídia. Não sou aí aquele habilidoso a falar para as câmeras, como alguns pastores já fazem há muitos anos. Algumas pessoas, alguns de vocês estão se reinventando dentro de casa para vender alguma coisa. Quantos estão, né, empresários que estão aí nessa pandemia, que não podem mais abrir suas lojas, não podem mais vender, mas se reinventaram, entregando em casa, fazendo vendas online. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, né, as academias sem serem abertas, mas uma empresária do ramo de academia teve uma brilhante ideia. Ela estava lá com aquelas bicicletas, né, na academia, como é que chama? Ergométricas, dezenas delas ali, paradas dentro da academia. Ela teve a brilhante ideia de fazer, sabe o quê? De alugar para os seus clientes. Levou a bicicleta para dentro da casa da pessoa, colocou um aparelho, né, equipou a sua casa, e lá da sua casa ela dava todas as instruções da academia para que as pessoas pudessem, né, serem fortalecidas nesse momento, né, de pânico, né, dessa pandemia. E as pessoas estão reinventando. Então o fracasso nos leva a buscar novas maneiras de realizar um trabalho. Então o fracasso impede a arrogância, impede o egoísmo. Quando você fracassa, você viu que você foi ignorante, que você foi estúpido, você, puxa vida, eu preciso mudar, eu preciso reinventar minha fala. Queridos, se tudo o que fizéssemos se transformasse em sucesso estrondoso,
Preste atenção, se tudo que nós fizéssemos se transformasse em sucesso estrondoso, ninguém aguentaria viver com isso. Ninguém aguentaria. Então o fracasso nos leva a reavaliar o que é mais importante na vida. O que é mais importante na vida. Quando nós fracassamos, nós começamos a reavaliar a vida e ver aquilo que é mais importante. O que é que a gente falhou? Por que não deu certo? Mas só quem faz isso, amado, são aqueles que querem vencer. Entende isso? Só quem faz essa análise é aqueles que querem vencer. É uma das formas pelas quais o fracasso é uma das formas pelas quais Deus nos leva a refletir sobre a direção que está indo a nossa vida. Quando você fracassa, você cai, tem pessoas que insistem naquele erro e vai continuando e cai novamente. E a hora de você, quando você fracassar, é a hora de você pensar e olhar assim: peraí, qual é a direção que Deus quer tomar para a minha vida? Porque se eu estou caindo direto, se eu estou fracassando direto, é porque Deus está me mostrando que tem uma outra direção para mim. Se não deu certo aqui, é porque Deus está me mostrando uma outra direção. Então o fracasso é uma forma pela qual Deus nos leva a refletir sobre a direção que Ele deseja para a minha vida e para a sua vida. Provérbios 20:30 diz assim: às vezes é necessária uma situação dolorosa para fazermos mudar nossos rumos. Eu vou repetir esse texto. Provérbios 20:30. Às vezes é necessária uma situação dolorosa para nos fazer mudar, para fazermos mudar nossos rumos. Então Deus permite muitas vezes, querido, que dores venham por sobre as nossas vidas, que nossos caminhos sejam entrincheirados muitas vezes, porque Deus quer mudar o rumo da nossa história. Amém? Veja bem, queridos, tem pessoas que vêm para a igreja, eles entregam a sua vida para Jesus, mas querem viver o mesmo estilo de vida que tinham antes. A Bíblia diz que vinde como estás, é verdade. Jesus aceita você do jeito que você está. Mas tem uma coisa: quando você chega à presença de Cristo, Ele se recusa a deixar você da mesma forma, da forma que você chegou. Ele se recusa a deixar você como está. Ele aceita você como está, mas se recusa a deixar você desse jeito. Sabe por quê? Porque Ele tem coisas melhores para a sua vida. Ele tem algo melhor para você. E tem gente que vem para Jesus e quer continuar a mesma vida que levava antes. E aí começa o caminho de fracassos. Mas pastor, mas mesmo dentro de Jesus, sim, Jesus quer abençoar, mas a pessoa está por conta própria, está seguindo seus próprios caminhos. Lembra que a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece perfeito, direito, mas o final dele é morte. E aí, queridos, o provérbio diz: às vezes é necessária uma situação dolorosa para fazermos mudar os nossos rumos. Às vezes, a morte da família. Sabia disso? Às vezes Deus tira alguém da família para mudar o rumo da história daquela família. Às vezes Deus tira tantas coisas de nós para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Terceira coisa, querido, para nós, terceiro passo para nós recomeçar quando experimentamos um fracasso: peça a Deus sabedoria para compreender a causa
Peça a Deus sabedoria para compreender a causa do fracasso, o motivo por que você está passando aquela situação. Faça perguntas como: por que eu falhei? Existe alguma razão que talvez me tenha levado à predisposição para o fracasso? Duas perguntas interessantes. Por que eu falhei? Segundo, existe alguma razão que talvez me tenha levado à predisposição para o fracasso? Queridos, existem motivos inconscientes muitas vezes na nossa vida que nos levam ao fracasso. E às vezes sabotamos nossos próprios esforços por algumas razões que eu vou falar aqui para vocês. Se tem um povo, né, melhor, se existe uma maneira, né, de sabotar a vida, alguém que sabe sabotar a vida, esse ser é chamado ser humano. Nós sabotamos a vida todos os dias. Tem um livro chamado Autossabotagem. E às vezes nós fracassamos e permanecemos no fracasso porque autossabotamos nossas vidas. Às vezes não avançamos porque autossabotamos nossas vidas. Então existem motivos inconscientes dos quais nós sabotamos, e por seguintes razões. Primeiro, medo do sucesso. Isso é uma autossabotagem, está no inconsciente. Tem pessoas que têm medo do sucesso. Sucesso pode significar ter que lidar com mais responsabilidade do que estamos dispostos a assumir. E as pessoas às vezes, amado, preferem ter uma empresazinha pequenininha, né? E fica ali se mantendo. E aí quando vem pensamentos, sentimentos de que ele pode se fazer melhor, ele começa a olhar a dimensão do que ele é capaz de fazer, mas vem um sentimento inconsciente, que é o medo do sucesso, o medo da responsabilidade, né? De lidar com mais responsabilidades. E sabe, amados, é legítimo esse medo, mas você não pode nem por isso sabotar a sua vida, para você ser melhor, para você ser um campeão, para você ser um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor. Entende? Então, queridos, olha só, outro sentimento que vem inconsciente na vida de algumas pessoas é a culpa. Se sentir que não merece ser bem sucedido por estar se predispondo ao fracasso. E aí, pessoas que têm esse sentimento de culpa falam assim: eu não mereço, né? Eu não mereço. Mas não é questão de merecer, é questão de você se levantar, ser um valente, porque Deus é contigo. Amém? E dizer: não, eu vou vencer. Mas ter a sabedoria de saber andar e conviver com o sucesso. Porque tem muita gente, irmão, que sobe para a cabeça, estoura a cabeça, e aí começa a pisar nas pessoas, começa a achar que é o talo. Queridos, uma terceira coisa que existe, que as pessoas sabotam para não sabotam os seus esforços para não ser bem sucedido, é o ressentimento. Alguns fracassam para se vingar alguns fracassam para se vingar dos que os pressionam a ser bem sucedidos. Sabia disso? Algumas pessoas fracassam para se vingar, às vezes, dos pais.
Pessoas fracassam para se vingar de outras situações, de pessoas. Mas, amados, se buscarmos, Deus proverá a sabedoria que necessitamos para adquirir discernimento valioso através do fracasso. Sabia disso? Deus vai dar discernimento. Um discernimento valioso, para que a gente possa, mesmo no meio do fracasso, a gente ter um discernimento para entender melhor o que Deus quer fazer por nós. Tiago 1,5 diz assim, promete assim para nós: se você carece de sabedoria, peça a Deus, que a dá generosamente a todos. Então não tenha medo. Não deixe que esses motivos inconscientes, como o medo do sucesso, a culpa, o ressentimento, venha impedir de você se levantar. Não deixe. Lembre-se que nós temos um Deus que diz o seguinte, né? Peça sabedoria. A palavra diz: peça, aquele que carece de sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria para me levantar, para me reerguer. Mas eu preciso de mais sabedoria ainda para andar por esse caminho do sucesso, de maneira que eu não possa esquecer de Deus, de maneira que eu não venha me esquecer do Senhor, nem pisar as pessoas. Entende, amados? Enquanto isso é importante, ter sabedoria para se levantar, mas ter sabedoria para saber andar no sucesso, sem pisar as pessoas, sem ser orgulhoso, e ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. O quarto passo para você se reerguer do fracasso: esqueça o passado e concentre a sua atenção no futuro. Amém? A palavra de Deus diz que nós, eu vou citar esse texto mais à frente, mas tem pessoas que não conseguem olhar para o futuro, né, e ver um futuro deslumbrante para a sua vida, porque a sua mente, o seu coração, o seu corpo, tudo em sua vida está lá no passado. Eles não conseguem se desvencilhar do passado. Então, para você vencer o fracasso, você precisa esquecer o passado e se concentrar e dar toda a sua atenção para o futuro que Deus quer para você. Precisamos entender algo muito importante, amado. O passado deve permanecer, sabe onde? No passado. O passado deve permanecer no passado, porque ele não pode ser alterado. Não pode ser alterado. Você não pode mais remediar seu passado. Esquece. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer? Vira a página, meu irmão, e escreva uma nova história da sua vida, né? Isso é presente. Você escrever uma nova história para a sua vida. Então, é como a água que já passou por baixo da ponte. Você não pode fazer com que ela volte para trás. Tem uma música de uma cantora que eu não lembro o nome, que diz que águas passadas não movem moinhos, né? Águas passadas não movem moinhos, não movem, passam. As águas que passam por debaixo da ponte se vai, e você não tem mais o que fazer. E sendo assim, o melhor a fazer é deixar de se preocupar com o passado e seguir em frente. Escrever uma nova história de vida para você. E eu quero concluir essa palavra com um texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele compreendendo a dor do fracasso e a futilidade de tentar desfazer o que foi feito no passado, ele escreveu o seguinte aos Filipenses. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o novo. Amém?
Olha o que ele diz: e esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Você não só precisa esquecer as coisas que para trás ficam, não, mas você tem que fazer alguma coisa a mais. Não é só esquecer as coisas que ficaram para trás, é você avançar para aquelas que estão diante de você. E ele diz: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. A continuação desse texto é: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que tremendo isso, queridos. Portanto, meu amado irmão, não divida as coisas em termos de êxito e derrota na sua vida. Não fique só, né, nesse lema de êxito e derrota, e derrota. Não. Observe a sua vida por sobre a luz da palavra de Deus e esteja ciente de que os obstáculos que você ultrapassar, assim como os equívocos que você cometer, o ajudarão a se desenvolver e a se tornar uma pessoa mais completa, uma pessoa bem melhor neste mundo. Amém? Tudo aquilo que você venceu, ou mesmo aqueles obstáculos que você não conseguiu vencer, lembre-se que a palavra de Deus, ela permite, ela fala para você de que Deus pode ajudar você a se desenvolver, tanto no fracasso, fazendo uma reavaliando a sua vida, né? E você se tornar uma pessoa mais completa, mais decidida, corajosa, melhor para si mesmo e melhor para os outros. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você que está em casa, que essa palavra possa alcançar o seu coração e que você possa enfrentar e vencer os seus fracassos, mesmo dentro dessa pandemia. Nós não sabemos quando isso vai terminar, mas ela pode terminar em sua casa agora mesmo. Vai depender de você, não é verdade? De você tomar uma decisão dentro de casa. Vocês que estão aqui, tomar decisão, não vai acontecer, porque eu sei que Deus, né, vai ter o melhor por mim. Deus tem o melhor para mim, e eu vou caminhar nessa direção. Eu vou esquecer das coisas que para trás ficam, mas eu vou perseguir um alvo. Eu vou me levantar e vou avançar nesta vida para as coisas que estão diante de mim, e vou ser vencedor, porque eu prossigo para um alvo. O interessante nessa palavra de Paulo, queridos, nesse texto de Filipenses 3 a 14, ele diz: uma coisa eu faço, preste atenção. Ele tinha um propósito na vida, e nesse propósito ele faz: uma coisa eu faço. E nessa uma coisa ele destrincha uma série de coisas. Uma coisa, isso significa que tudo que Paulo fazia convergia para um alvo. É como se você abrisse um negócio para atingir um alvo. Você fechou aquele negócio porque você quer atingir aquele alvo. Você abriu outra coisa, mas é para atingir aquele alvo. Você desistiu de alguma coisa por causa daquele alvo. Uma coisa eu faço: esqueço as coisas que para trás ficam e prossigo para aquelas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua vida. Você que está em casa, que você receba essa palavra no poder do Espírito Santo para você, e seja uma pessoa melhor, né? Porque Deus é com vocês. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua graça, a unção do Teu Espírito por sobre as nossas vidas, e que essa palavra que foi aqui ministrada continue alcançando o coração daqueles que aqui estão presentes, daqueles que estão, ó Deus, sentados em casa, ó Deus,
vendo essa palavra pelo celular, pelo computador, que ela encontre guarida no coração dos teus filhos, ó Deus. Todos aqueles que puderem acessar essa mensagem, sejam mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. É o que eu te peço, no nome do teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.